Deus é poderoso. Feche os seus olhos. Baixe a sua cabeça, se possível. Oh Deus, Pai, nós te agradecemos por este culto de Natal, onde o Senhor nos dá a oportunidade de termos discernimento, temos revelação da essência do verdadeiro Natal. Espírito Santo, eu me entrego a Ti de uma forma incondicional. Eu me lanço na dependência da Sua graça, para que eu seja inspirado por Ti, para que haja do meu espírito um mover sobrenatural, onde as palavras que saem da minha boca sejam palavras de vida, que venham quebrar as resistências, venham quebrar todo sofisma, toda estrutura de raciocínio que foi criada por uma sociedade maligna, por uma sociedade que não ama Deus. Que hoje, Senhor, a luz da Tua palavra, o poder do Teu Espírito esteja permeando as nossas mentes, iluminando de uma forma que haja revelação, transformação, libertação, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, diga assim: opera, Senhor, porque eu abro o meu coração. Põe a mão na sua mente e diga: opera, Senhor, renova, Senhor, a minha mente. Eu estou aqui aberto à instrução da verdade da Tua palavra. Amém. Oh Deus poderoso. Irmãos, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. O Gabriel vai passar aqui, tá? Agora eu vou criar esse costume. Se você quiser acompanhar na Bíblia, é bom. Se você quiser acompanhar aqui também é bom, desde que você acompanhe. Lucas capítulo 2, verso 8. Quem achou, diga amém. Verso 8 em diante, tá? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Diga glória a Deus. Irmãos, hoje, pelo Espírito de Deus, neste culto de Natal, eu quero, pela graça que o Senhor me concede, passar a verdadeira essência do Natal. E quando nós falamos Natal, o que é que passa na sua cabeça, hein? A palavra Natal deve trazer memórias. Alguns pensam num panetone bem grande da Bauducco. Outros pensam no peru da Sadia.
Outros pensam em grandes comilanças, maionese, arroz com uva passas. Quem gosta de arroz com uva passas, essas coisas? Eu gosto. Outros pensam em vinho, outros pensam em peixe, outros pensam em presentes, em ganhar presentes, em receber presentes. Eu quero dizer para você que eu não vejo problema nenhum nisso. Nós da Igreja Videira não vemos problema nenhum em você amanhã se reunir com a sua família e festejar o Natal. E também não vejo problema naquele que não quer festejar. Fique à vontade. A única coisa que eu me preocupo, e que Deus se preocupa, é se realmente a essência do Natal, os princípios que verdadeiramente revelam o Natal, está no seu coração. E é isso que o Espírito Santo quer fazer hoje. Eu lembro que Natal, para mim, por muitos anos, meu pai trabalhava na Faliston, e até os 12 anos de idade, a Faliston, que é a Firestone, alguns falam Faliston, outros falam Firestone, ela presenteava os filhos dos funcionários com uma grande festa e presentes. Quando meu pai chegava com os bilhetes, vale sorvete, vale Coca-Cola, vale lanche e vale brinquedo, o Natal fazia assim no meu coração. Então por muito tempo Natal foi o quê? Os presentes da fábrica, da indústria que meu pai trabalhava. Mas graças a Deus, hoje eu estou liberto desses conceitos. E você vai ser liberto também de conceitos que não têm nada a ver com o verdadeiro Natal. Amém, Jesus? A primeira coisa que nós precisamos entender é o princípio. Toda vez que nós queremos revelar uma verdade, nós precisamos ir para o princípio. E como foi o princípio? Deus criou o homem e a mulher, e colocou o homem e a mulher no jardim do Éden. Eu já falei muitas vezes, mas se ainda você não ouviu eu falar, jardim do Éden é um lugar de delícias. Amados, pensa num lugar bom. Pernambucano que fala assim, né? Pensa numa manga boa. Se tinha manga no Éden, eu acredito que tinha, é manga boa. Então veja bem, lugar de delícias. O homem não foi feito para ficar dentro de uma fábrica 12 horas. O homem foi feito e criado para ter prazer. Então Deus colocou o homem no jardim do Éden para ter prazer. Todos os dias o Senhor se comunicava com Adão, todos os dias o Senhor se relacionava com o homem, era uma vida de muito prazer. Presta atenção, o jardim do Éden era a expressão total da bondade de Deus. Todo suprimento, não consigo, irmãos, descrever. Eu pedi para Deus hoje, me dá a revelação para descrever o Éden, mas é impossível, porque é imensurável o prazer, a provisão, a graça, a bondade que cercava Adão ali. Adão, ele era proeminente ali, ele era aquele que governava e desfrutava de todas aquelas delícias. Não havia falta nenhuma. Mas aquele que veio matar, roubar e destruir, tentou o homem. Vocês conhecem a história. Então Adão, mesmo vivendo debaixo da bondade de Deus e desfrutando na dependência de Deus de coisas indescritíveis que eu e você ainda não conseguimos desfrutar, mesmo nessa dependência tão benigna, Adão vacilou.
E ele saiu da dependência de Deus, ele saiu debaixo da bondade de Deus e veio desobedecendo. Olha só, o Senhor tinha criado para ele todo tipo de árvores frutíferas, e só uma, pensa, só uma, Deus falou: dessa você não toca. Anda na minha dependência, anda na minha bondade, anda na minha graça, anda no meu suprimento, só essa. Deus pediu muita coisa, irmãos? Deus pediu muita coisa? Não, só essa você não mexe. Mas ele, cedendo à tentação do diabo, cedeu e tocou, e com isso o pecado entrou, e com isso ele ficou separado de Deus, porque ele trocou a bondade de Deus para viver uma vida independente, e se tornou alguém que o Senhor já não podia mais se relacionar por conta do pecado. Mas Deus continuou amando a Adão. Fala para o seu irmão: continuou. Fala assim, desesperadamente. Fala para o seu irmão: Deus continuou amando o homem desesperadamente, mas odiando desesperadamente igual o pecado. Só para você entender a crise de Deus, pensa em alguém que você ama muito. Pensa. Já pensou? Pernambucano que fala assim: pensa em alguém que você ama muito. Cadê minha pretinha? É você. É o meu pensamento. Já pensou eu sem ela, irmãos? Do dia o Saulo falou assim: não pergunta nada para o pastor, pergunta para a pastora, ele não sabe nada. Saulo, você tem razão, você está no caminho certo. Pergunta para ela. Ela é tudo para mim, ela é meu complemento. Amém? Então pensa em alguém que você ama muito. Mas isso não vai acontecer, amém? É só um exemplo para você sentir a dor de Deus. E essa pessoa fica com câncer. Você vai deixar de amar ela, mas vai odiar o câncer, mas vai abominar o câncer. O pecado é um câncer no homem. Deus, ele ama desesperadamente o homem, mas abomina esse câncer, porque da mesma forma que um câncer vai destruir aquela pessoa que você ama, o pecado está destruindo o homem que Deus ama. Está entendendo a relação homem, Deus e pecado? Deu para sentir aí no seu coração? Então o que Deus fez? Nesse amor desesperado, Ele viu a sua criação, Ele viu ali a sua paixão, sendo dominada por um câncer, sendo destruída por um câncer. Então, Ele traz Jesus, Ele cria o Natal. Deus providencia o Natal para que o câncer fosse retirado, para que o problema do pecado fosse resolvido. Está entendendo? Está começando a entender o Natal? Então, Jesus disse: eu vim, eu nasci, o Natal chegou até vós, para que vocês tenham vida, e vida em abundância, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Irmãos, tsunami não é vontade de Deus, furacão não é vontade de Deus, acidentes não é vontade de Deus, doenças não é vontade de Deus, depressões não é vontade de Deus. Isso é obra de Satanás. Mas Jesus veio para desfazer, como nós vimos nesse teatro,
todas as obras de Satanás. Isso é Natal. Não é panetone. Não é a árvore com bola vermelha. Não é Papai Noel barbudo. Ho, ho. Por que as pessoas aí fora menos pensam? É na essência do que é o verdadeiro Natal. Irmãos, antes do nascimento de Cristo, na misericórdia do Senhor, para que o problema do pecado fosse resolvido antes de Cristo, a pessoa que havia pecado, ela trazia um cordeiro ao sacerdote, e a pessoa colocava as mãos na cabeça do animal, e todo o seu pecado era transferido para o animal, e toda a inocência do animal era transferida para a pessoa. Depois, aquele cordeiro era morto, e o problema naquele ano, por um ano, do pecado era resolvido. Diga glória a Deus. Mas era algo que teria que fazer sempre, sempre, sempre e sempre. Mas João Batista, ele viu Jesus na beira do Rio Jordão, nas margens do Rio Jordão, e ele exclamou: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia! E o Espírito Santo está descrevendo o Natal. Madeire capachás. E nesse texto que nós lemos, você vai ter uma revelação ainda maior do que é o Natal. No Lucas capítulo 2, nós já lemos, então eu só vou repetir para você. Então ali, havia pastores, e aqueles pastores estavam ali protegendo o seu rebanho, e de repente, nesse texto que nós lemos, aparece, a glória de Deus é manifesta, e aqueles pastores começam a ficar maravilhados com a glória de Deus. E no verso 9, um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor, e ficaram tomados de grande temor. No verso 10 diz assim: o anjo porém lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova. Qual é essa boa nova? O Natal, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador. Aleluia! Que é o Cristo, o Senhor. Depois eu vou ler o versículo 12. Mas deixa eu falar do Salvador um pouco. Nasceu o Salvador. Isso é Natal. Que os ímpios comemoram tanto e não entendem nada. Mas que você que é povo de Deus precisa entender. Salvador não é juiz. E Salvador também não ensina como ser salvo. Salvador simplesmente salva. Só para você entender quem é o Salvador, de uma maneira simples. Eu não sei se você presenciou alguém se afogando. Alguém se afogando é a coisa mais terrível do mundo. Ele fica impotente.
A pessoa fica desesperada, ela não sabe o que faz. Adianta você querer ensinar ela a nadar? Adianta falar para ela prender a respiração, dar umas braçadas? Adianta? Então Salvador não ensina nada. Tem gente querendo apresentar o Salvador cheio de regras, bons costumes e bons comportamentos. Vai ensinar isso para alguém que está se afogando? Ele vai se afogar. Adianta você pegar um livrinho, 10 passos para você aprender a nadar e ser salvo e jogar para ele? Não adianta. Eu não sei se você viu um salva-vidas no procedimento de salvar alguém. Ele vai por trás da vítima, porque se a vítima tentar ajudar, atrapalha e morre os dois. Se possível, dá até um soco na vítima para dormir mesmo. E ficar desmaiada para trazer para a margem. Porque se ela tentar ajudar, ela atrapalha. O Salvador só precisa que você queira ser salvo. É a única coisa que precisa. Quem quis ser salvo pelo Salvador? Pronto, está resolvido. Não tenta ajudar o Salvador, porque você não tem condições de ajudar. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso livramento. Nasceu o Salvador. Mas eu quero dizer para você essa noite, que esse Salvador, a bondade dele não é só para tirar você do inferno, porque isso já está resolvido na sua vida, mas ele salva o teu casamento, salva o teu corpo da doença, salva as tuas finanças, salva os teus filhos, salva os seus relacionamentos, salva os seus sentimentos, porque ele é o nosso resgatador. Aleluia! Isso é Natal. Bandelire-se canda aixe homossous. Verso 12. E isto vos servirá por sinal. Os anjos falando aqui com aqueles pastores que estavam recebendo as boas novas. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitado em manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura? É um coxo onde as vacas, o boi, o gado come. Coxo. Aqui no Brasil usa muito coxo de madeira, mas lá em Israel era de cimento, uma manjedoura. E o Senhor Jesus foi posto como alimento para o rebanho. Isso é Natal. Ele é o seu suprimento. Quem é rebanho do Senhor? Ele foi posto por alimento, para que você não tivesse nenhum tipo de necessidade. Amém, Jesus? Mas vamos discorrer essas revelações. Diz os anjos que o menino foi colocado, ou foi posto em uma manjedoura, e foi envolto de panos, enrolado com panos, e imediatamente esses pastores foram aonde o menino estava. Como que eles sabiam? Porque se você ler o texto aqui, não há uma explicação clara. Mas eles conheciam a palavra de Deus, amém?
conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então vamos ver como que os pastores descobriram aonde estava o Salvador. Volta lá em Miqueias, onde nós falamos hoje sobre as ofertas. Lá no capítulo 5, no verso 2. E eu vou repetir aqui o que nós pregamos sobre oferta. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Da onde vem o Salvador? De Belém. Belém, Efrata. Belém, casa do pão. Efrata, frutificação. Como eu disse aqui alguns minutos atrás, o Salvador veio, o pão vivo que desceu do céu, veio para a casa do pão para alimentar aqueles que creem em seu nome. Quem crê no Senhor Jesus? Então o pão vivo que desceu do céu, a sua carne é verdadeira comida. E aqueles que se alimentam do pão, que veio da casa do pão, não tem falta. E quando eu digo não tem falta, não é só na questão financeira, em todas as áreas da sua vida. Isso é Natal. Na área sentimental, na área familiar, ministerial, você tem pão, você tem suprimento. O Senhor é o teu sustento. O jardim do Éden foi resgatado. Onde labas. Pastor, o que eu preciso? Só crer na bondade, no suprimento e no favor do rei. Porque na casa do pão tem muito mantimento que sobeja, que transborda. Orelabas, presta atenção. Ele te supre para que você seja como Abraão, uma bênção. Efrata, frutificação. Na casa do pão há alimento, para aqueles que se alimentam deste pão sejam frutíferos. Ou seja, onde você colocar as plantas dos seus pés, você vai abençoar o lugar que você entrar. Onde você for, tem cura. Onde você for, tem palavra de sabedoria. Onde você for, tem paz. Onde você estiver, tem libertação. Das palavras da sua boca sai vida. Pelabas. Você é como árvore plantada à beira do ribeiro. E essa árvore tem muitos frutos. Esposa, você é frutífera e você mantém o seu esposo, os seus filhos com a graça que sai da sua vida. Marido, você é frutífero e a sua esposa e os seus filhos também comem desses frutos.
Jovens, vocês são frutíferos e até os seus pais desfrutam da essência que Jesus colocou em vocês. Bardelabas. Levanta a sua mão direita. Fala assim: eu sou alimento para os necessitados, porque eu como direto da casa do pão. Você é alimento para os depressivos. Você é alimento para aqueles que estão indo para o inferno. Você é alimento para aqueles que estão doentes. Você é a esperança. Vocês estão entendendo o que é o Natal? Poçan Mandeclichas. Mas amém. Eu peguei a água errada, eu peguei a água da Neide, Neide. Você não está gripada não, né, Neide? Agora eu peguei a outra. Se a Neide estiver gripada, já foi. Aleluia. Presta atenção, irmãos. Qual é a cidade que os pastores tinham que ir? Belém. Mas está resolvido o problema? Dá para achar o Salvador só sabendo a cidade? Não. Belém tinha milhares de manjedouras. Como saber qual manjedoura o Salvador estava envolto em panos? Mas o interessante que o anjo fala, olha, e por sinal, o Salvador estará envolto em panos, posto ou deitado numa manjedoura. Presta atenção, irmãos. No capítulo 4 de Miqueias, no verso 8, no capítulo 4 de Miqueias, no verso 8, o Senhor traz mais algumas revelações. E os pastores tinham conhecimento. Fala para o seu irmão: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fala para o seu irmão: esses pastores conheciam a verdade, e eles não tiveram dificuldade de encontrar o Salvador. Presta atenção. Miqueias 4:8. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Presta atenção. A ti, onde foi colocado o Salvador? Em que manjedoura ele foi colocado? Onde estava essa manjedoura? Diga assim: na torre. Desculpa, irmão. Na torre do rebanho. Torre é migdal no hebraico. Rebanho é éder. Fala para o seu irmão: no hebraico, torre é migdal. E rebanho é éder. Cadê o éder? O éder está aqui? Seu nome é rebanho, éder. Olha que beleza, né? Migdal. Migdal, se aprofundando mais na origem dessa palavra, significa torre de vigia. Por que torre de vigia? Porque essa torre, onde o Jesus, o Salvador, nasceu, ela era usada pelos judeus para vigiar os inimigos, mas era usada para outra função também. Qual é a outra função? Os pastores guardavam os seus rebanhos
nessas torres em Migdal de Éder, para que eles fossem protegidos dos predadores. E como nós sabemos que Migdal Éder realmente estava em Belém? Fala assim para o seu irmão: a Bíblia explica a Bíblia. E os pastores sabiam. Então abra aí em Gênesis, e nós vamos ver que essa palavra torre do rebanho, ou Migdal Éder, foi mencionada pela primeira vez em Gênesis, capítulo 35, verso 19. Assim, morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata. O que é Efrata? Frutificação, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. Aqui os tradutores traduziram Migdal, que é torre, mas não traduziram Éder, que é rebanho. Ou seja, por que os pastores sabiam? Porque ali em Belém, segundo as escrituras, que está aqui em Gênesis, onde Raquel foi enterrada, aonde? Em torre do rebanho, Migdal de Éder. Diga glória a Deus. Agora, irmãos, presta atenção. Então os pastores sabiam que o Salvador estava na torre do rebanho, que essa manjedoura estava lá. Mas presta atenção, o que o anjo falou? As crianças, por favor, segure elas. Não quero criança andando. Segure. O que os pastores ouviram do anjo? E o menino será envolto em panos e será colocado na manjedoura. No caso, nós descobrimos em Belém, em torre do rebanho, Migdal Éder. Mas presta atenção, no tempo de Jesus, e os pastores sabiam disso, todos os animais que eram oferecidos no templo de Salomão, em oferta pela expiação do pecado do povo, todos, na época de Jesus, os sacerdotes pegavam as ovelhas, presta atenção, levavam as ovelhas para a torre do rebanho, onde nasceu Jesus, e ali aquelas ovelhas davam luz aos seus cordeiros. Esses cordeiros nasciam lá, e somente os cordeiros que nasciam em Migdal de Éder, na torre do rebanho, somente esses cordeiros que eram levados para o templo para o sacrifício. E segundo o costume da época, esses cordeiros, assim que nasciam, por isso os pastores, quando ouviram os anjos, não titubearam, não duvidaram, e logo acharam o Salvador. Os cordeiros eram enrolados em panos, para que não se machucassem, porque o sacrifício de animais que apontava a Jesus, eles não poderiam ter nenhum tipo de defeito. Então eles enrolavam e colocavam aonde? Na manjedoura. Os pastores entenderam. Veio o Salvador. Quando eles escutaram,
Esse menino está enrolado em panos, envolta em panos e colocado na manjedoura. Eles entenderam: o sacrifício eterno chegou. Isso é Natal. Jesus cumpriu a profecia. Assim como os cordeiros que eram sacrificados no templo de Salomão nasceram em Migdal-Eder, o Salvador também. Assim como os cordeiros foram enrolados em pano e colocados na manjedoura, o Salvador também. Os seus filhos nascem para viver, mas Jesus nasceu para morrer, separado para o sacrifício eterno, separado para que na morte dele você tivesse vida. Está entendendo o que é Natal? Agora dá para comemorar esse Natal. E os pastores entenderam. O sacrifício chegou. Não precisamos mais de animais. Não precisamos mais de substitutos. Aquele que havia de vir, aquele que era prometido, aquele que é o sacrifício perfeito e que dará a sua vida por nós, chegou! Eu gostaria que você ficasse em pé e a equipe de louvor viesse aqui. Cabadebas, Monemondistas. Presta atenção, irmãos. Jesus, ele nasceu de Virgem Maria. E por que de uma virgem? Por quê? Porque o homem, quando ele pecou, quando Adão pecou, o sangue de Adão ficou contaminado. E todos nós que somos descendentes de Adão, nascemos com esse sangue contaminado. E Jesus, ele foi o quê? Uma obra de fecundação do Espírito Santo no útero de Maria, uma virgem. Presta atenção. Você pode procurar qualquer médico. O sangue é vida. Quem crê que o sangue é vida? O sangue é vida. Se você ficar sem sangue, você morre. Mas o nosso sangue é contaminado. Mas quando o neném está na placenta da mãe, o sangue da mãe não tem acesso ao sangue de bebê. Você pode perguntar para qualquer médico. Qualquer médico. A função do útero materno, da placenta, é simplesmente nutrir. Como não houve participação efetiva de José, e na barriga ou na placenta de Maria não havia nenhuma possibilidade do sangue dela vir até o bebê, e de nenhuma mãe, o sangue de Cristo era o sangue de Deus. Ele precisava vir da descendência de Adão, mas não poderia ter o mesmo sangue. O sangue
que nos traz a paz, a aliança, foi o sangue do Eterno, que foi derramado pelas nossas vidas. Isso é Natal. Isso é graça. Isso é favor. Aleluia. Eu queria louvar um cântico com vocês. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Migdal Eder, torre do rebanho, envolto em panos, como todos os animais que eram oferecidos no templo, nasciam na torre do rebanho, enrolados em panos, cresciam para que um dia fossem sacrificados para a expiação do pecado. Assim o Salvador também, do mesmo formato, nasceu para te salvar. Isso é Natal. E todos aqueles que hoje creem nessa obra expiatória, todos aqueles que depositam a sua fé no verdadeiro Natal, têm seus pecados perdoados. Todos aqueles que um dia, afogados em seus pecados, ao crerem no Salvador, os seus pecados foram cancelados. E hoje, o Senhor, quando Ele te vê, quando Ele olha para você, Ele não vê o Saulo, Ele não vê o Marcos, Ele não vê o Fábio, Ele vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é Natal. Candelabras. Nasceu o menino Jesus, cresceu o menino Jesus, morreu o menino Jesus, e hoje ele já não é mais um menino, mas ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o Príncipe da Paz, Conselheiro, Forte, Poderoso, Salvador, Resgatador. Aberebas. Vamos louvar o Senhor. Carebas. O menino nasceu, como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. Oh Deus. E o seu nome é Louve o Senhor, declare. maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. Ele é o Senhor. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Aleluia. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Ele é o resgatador. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Ele chorou. O Menino nasceu, como filho se nos deu.
Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Aleluia! O céu começa a se abrir, Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar, cantando santo, Declaro. santo, Só a igreja, sem instrumentos. santo é o Senhor. Aqueles que amam o Senhor dizem: Tu és santo, santo é o Senhor. aqueles que creem no Cordeiro digam: Jesus é santo, Santo, Santo é o Senhor. Tu és Santo, Santo, Santo é o Senhor. cantamos santo, santo Santo é o Senhor. Tu és santo, Santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Jesus é santo, santo, santo é o Senhor. os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Aleluia. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos, levante as suas mãos. leva-nos A bondade em do Senhor, tuas mãos, ela está percorrendo pelas portas da este ambiente. O Senhor está realizando cura na sua vida, cura na sua família. Tua noiva vai entrar. O Senhor está entrando com provisão financeira. A bondade dele está te alcançando, porque ele é o resgatador. Começa a se abrir. Ele é o Salvador. O Senhor está salvando a tua família. O Senhor está salvando os teus filhos. O Senhor está entrando na sua casa. O Senhor está resgatando o seu casamento. Ele é o Salvador. Ele é o resgatador. Ele é a fiel testemunha. Oh, vai chalebassara. Pelos na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. irmãos, presta atenção. O Senhor vai entrar com salvação na sua casa agora. E quando eu falo a sua casa, é aquilo que você está com problema.
seja na sua saúde, seja no seu casamento, seja no seu ministério. Eu não sei, mas o Senhor é o resgatador, é o Salvador. E Ele não exige de você nenhum esforço, porque a bondade dEle é para aqueles que não merecem. O favor dEle é para aqueles que não tem como, que não sabe como, mas que creem em seu nome. Rapidamente, onde você quer ser salvo, seja no seu casamento, nas suas finanças, rapidamente, você só vai falar, só para comunicar, ele já sabe, só para ligar no reino de Deus, no reino dos céus. O que ligado na terra será ligado no céu. Então fala aí, rapidinho, fala. Onde que você precisa que o Salvador se achegue? Onde? Em que área da sua vida que você precisa do Salvador, do resgatador? Fala para Deus agora. Falou? Grita socorro. Quem está morrendo afogado, né? Pede socorro. Já falou? Já falou? Agora, presta atenção. Você vai ficar na posição de quem está sendo salvo. Ou seja, não faça nada. Já falou? Já gritou socorro? Agora ele virá. Ele virá saltando pelos montes de Jerusalém. Ala chomolos. Cama chamarás. Para te salvar, para te resgatar. Mareis, agora você só recebe.